Abrolhos Rural, oferecimento. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Instituto Federal Baiano, Campus Teixeira de Freitas. Futura, reprodução animal. FAEB, Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia. Sebrae Bahia, Programa Arboretum de Conservação e Restauração da Diversidade Florestal. Bom dia! E hoje, domingo, dia 2 de julho de 2023. Não é feriado, mas é dia da independência da Bahia e você vai ver. Programa Arboreto recebe visita da reitora da UNEB. Educação ambiental. Você sabe o que significa? E o quadro Agroanálise vem cheio de novidades. Não saia daí, que o Abrolhos Rural está começando. Bom dia, gente! Cheguei, estamos ao vivo pela TV Abrolhos e pelo canal oficial Abrolhos Rural no YouTube. Sejam todos bem-vindos ao Abrolhos Rural, o nosso programa do agronegócio. É para você que é da agricultura familiar, você que está nos mercados, seja bem-vindo aí. E bora levar esse conteúdo para o mundo? Aproveita e deixa o seu like, ativa o sininho das notificações e compartilha esse link para que mais pessoas fiquem por dentro do que acontece no universo do agronegócio aqui no extremo sul da Bahia. E aí, quer fazer parte do nosso programa? Envie sua sugestão de pauta para a nossa produção pelo telefone que aparece no seu vídeo. É o 739-9963-4342. Uma visita importante para o programa Arboretum. A reitora da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Adriana Marmori, e comitiva, em comemoração aos 40 anos da universidade, foram conhecer as instalações do programa e, na ocasião, assinou o primeiro termo aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica, que celebram o Ministério Público do Estado da Bahia e a Universidade para fins do desenvolvimento do programa Arboretum de Conservação e Restauração da Diversidade Florestal. Roda o VT. O Programa Arboretum e Ministério Público assinam um termo de colaboração técnica com a Universidade do Estado da Bahia. Um dia marcante aqui na história do Arboretum. Fala para nós o que significa esse dia hoje aqui para o Arboretum e para o Ministério Público. Há muitos anos nós começamos as tratativas no tocante a fazer uma ação organizada de restauração florestal aqui no extremo sul. E o primeiro grande parceiro foi a Universidade Estadual da Bahia, a UNEB, por meio da qual nós conseguimos um comodato de uma área de 30 hectares para que ele sediasse a estrutura central do Programa Arboretum de Conservação e Restauração da Diversidade Florestal. Foi firmado um acordo de cooperação técnica entre a UNEB e o Ministério Público para a cessão dessa área e recentemente nós tivemos a prorrogação desse acordo. Então a visita da reitora é de extrema importância para que ela reconheça, para que ela tome conhecimento de tudo aquilo que a universidade já proporcionou aqui para a região. A reitora da UNEB reforçou a parceria com o Ministério Público e o Programa Arboretum e falou da importância para a universidade e as comunidades. Nós vamos reiterar uma parceria da universidade com o Ministério Público. Como objeto, nós temos aí a perspectiva de estudantes dos diferentes cursos virem para cá também para um processo de aprendizagem através de todas essas estufas, dos viveiros de mudas. Nós temos também a
perspectiva do banco de sementes que pode ser trabalhado, porque a universidade tem biologia em outros departamentos que pode também agregar aí as trocas, né, das pesquisas que são feitas aqui. E o mais importante, reiterar o papel da UNEB com o quilombo local, na perspectiva do trabalho conjunto, né, de que essas pessoas têm um conhecimento tradicional e que tem muito também a nos ensinar. Então, a parceria UNEB-Ministério Público é para que a gente, de fato, estabeleça essa relação mesmo de pesquisa, de integração de estudantes, na dimensão mesmo do reflorestamento da região aqui do Extremo Sul. E na ocasião, tanto o diretor da UNEB, Campus 10, e a reitora falaram das comemorações dos 40 anos da universidade. A alegria de fazer parte dessa história, né, porque a UNEB está embrenhada em mim, porque eu sou egresso da UNEB, fiz o curso, né, de pedagogia, depois retorno na condição de professor, concursado, e depois assumo a direção do departamento. Então, essa história construída durante esses 40 anos, o nosso departamento, que é o Campus 10, tem um papel muito importante, né? Porque é a extensão da Universidade do Estado da Bahia, a maior universidade multicamp do Norte e Nordeste, aqui no Extremo Sul, em nossa cidade, em Teixeira de Freitas, exercendo um papel que é o seu papel social. A Universidade do Estado da Bahia, ela se expressa nesses 40 anos pelo seu trabalho, pelas pessoas que fazem a UNEB, os estudantes, os técnicos, os professores e a comunidade externa. Então são 40 anos de história, de formação de pessoas. É muito comum irmos nas cidades todas, são 26 cidades hoje da Bahia que tem UNEB. As pessoas sempre relatam que a UNEB mudou a vida dessas pessoas. A UNEB transforma vidas a partir do momento que ela contribui para a formação dessas pessoas nas diferentes áreas do conhecimento, da licenciatura, no bacharelado. A UNEB também se finca nas regiões da Bahia com um trabalho muito expressivo de extensão universitária, com as comunidades tradicionais quilombola, indígena, com as escolas na formação de professores. Então tem um reconhecimento também popular do lugar da UNEB, da contribuição dela, e hoje a universidade desponta como uma universidade de pesquisa e inovação. Uma palavra que define 40 anos de UNEB. Felicidade, alegria pela contribuição que a UNEB vem dando a tantas pessoas nessa Bahia e, ao mesmo tempo, um senso de acreditar, de esperançar que nós podemos fazer muito mais para os próximos anos. É isso aí, gente. Falamos com a reitora da UNEB do Estado da Bahia, Mago Muniz, para o Abrolhos Rural. E é muito importante, né, esse acordo, pois tanto o programa Arboreto quanto a UNEB são órgãos bastante importantes aqui para a nossa região. Parabéns à UNEB pelos 40 anos e ao Ministério Público, que busca assertivamente boas parcerias para o desenvolvimento do programa Arboreto. Agora vou ali tomar o meu chazinho e a gente volta já já. O que o meu pai e minha mãe me ensinou foi trabalhar. O Cicobi deu esse poder para nós. O agro para mim é tudo, e com o Cicobi é ainda mais. Mais saúde, mais alegria. Mais amizade, mais cooperativismo. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. Que chazinho bom, hein? Algumas pessoas chamam aqui de capim-limão, outros chamam de capim da Lapa e alguns chamam de capim-cidreira. De uma coisa eu tenho certeza, é muito gostoso. E estamos de volta e quero que você me diga, está gostando do programa? Então aproveite e segue o nosso canal, compartilhe e deixe seu like. Agora, preste atenção nesse aviso importante. Nesta terça-feira, dia 4 de julho, temos o Abrolhos Rural Podcast. Um bate-papo interessante às 19h30 ao vivo no canal Abrolhos Rural. E agora vamos saber sobre educação ambiental, né? Para entendermos melhor a educação ambiental, nossa equipe foi ao programa Arboreto, fez uma imersão com especialistas no assunto. Acompanhamos o desenvolvimento e a metodologia do ensino na comunidade de Jardim Novo e na sede do programa. Agora põe na tela. O programa Arboreto convida você para conhecer realmente como que funciona
a educação ambiental. Bom dia, professora. Bom dia. E aí, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos fazer uma imersão, vamos numa escola rural chamada Novos Tempos em Jardim Novo. Bora lá? É isso aí, o convite foi feito, convite aceito. Bora, professora. Bora. O programa Arboreto, através do projeto Pomares da Mata Atlântica, financiado pelo Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal, por meio de acordo de cooperação financeira, tem como objetivo apoiar a recomposição florestal associada à promoção do desenvolvimento sustentável, especialmente em comunidades rurais. Mas afinal, o que é educação ambiental? Vai além das salas de aulas, das teorias e dos livros. É um processo de conscientização, informação e ação em prol do nosso planeta. É entender que cada ação nossa tem um impacto e que podemos fazer a diferença. Esse projeto, um projeto do Arboreto, ele se chama Pomares da Mata Atlântica. Ele é um projeto que tem várias fases, várias linhas de atuação, e o que a gente faz aqui na vila é a educação ambiental em escolas rurais. É um projeto que trabalha as questões socioambientais do lugar por meio de processos educativos. Esse projeto ele começou em março do ano passado e termina em outubro do ano que vem, mas nesse componente da educação ambiental a gente trabalha um ano inteiro, como se fosse uma imersão, um ano de construção desses processos junto às escolas. Então a gente vai construindo um processo com eles ao longo de um ano inteiro. Então aqui no Jardim Novo, por exemplo, a gente trabalha com alunos da educação infantil até o ensino fundamental 2, de 1º a 8º, 9º ano. E a gente ainda trabalha a parte de formação de professores e funcionários, que é justamente o momento em que a gente está debatendo com o pessoal que conduz, que faz a escola acontecer. A gente está trabalhando a formação em educação ambiental, construindo uma proposta de educação ambiental para a escola, com a ideia de que à medida que a gente sair, porque a gente precisa, atuar em outras áreas, em outras escolas, a gente deixa esse legado, esse histórico com uma proposta que eles possam seguir depois sozinhos, com autonomia, Esse projeto só veio a agregar. Para falar da nossa clientela, dos nossos alunos, eu vislumbro em dizer que era muito gratificante as oficinas, tanto na teoria quanto na prática. Ver essas crianças em uma mata, ver essas crianças nas proximidades de uma nascente, ver essas crianças na prática ali dia a dia, confeccionando o papel, montando cartazes, era de grande satisfação. E isso transmitia-se para a comunidade, porque quando chegavam em casa com os pais era aquela alegria, era aquela farra, era contando o que tinha ocorrido aquele dia com a tia Cátia, com os professores na escola. A importância da educação ambiental para a conscientização das pessoas sobre a necessidade de cuidarmos do meio ambiente e de seu impacto na nossa vida. O meu filho antes, ele não sabia muita coisa do meio ambiente. Com esse projeto, ele agora chega em casa, se ele vê a torneira derramando água, ele já reclama: mãe, não pode deixar porque está destruindo o meio ambiente. Não joga mais um lixo no chão, que antes ele jogava todo, assim, torto de direita, hoje ele já chega. E assim, para ele que gosta muito dessa parte do meio ambiente, ele ama fazer isso. Então quando fala assim, Kátia vem hoje, vamos sair pro campo. Ele é o primeiro a se arrumar e pegar e tá lá junto. Em casa ele chega, ele comenta tudo. A gente não tem aquele quintal em casa, é tudo fechado. Mas ele faz questão de explicar as coisas. Quando ele sai para a mata, que vai recolher mudas, ele chega com aquela alegria, contando tudo. Fala do cuidado que tem que ter com as plantas. Aí não só para mim ele explica, ensina, mas para os avós dele, para o pai dele, que inclusive também recebe, árvores desse projeto lá na fazenda onde ele trabalha. Dá para sentir o impacto tanto dentro de casa como na convivência dele. Quando vê esse projeto, até mesmo não para ele, mas para mim também, que faço parte dele na escola, eu aprendi muita coisa para a gente recuperar nossas nascentes, porque aqui perderam muitas. Então é um projeto muito bom, eu acho muito maravilhoso. A educação ambiental é um tema de extrema importância nos dias de hoje. Afinal, a preservação do nosso planeta é crucial para a nossa sobrevivência e das futuras gerações. Que para a comunidade Jardim Novo a gente vê o projeto da Mata Atlântica, como um meio
de nos conscientizar sobre os cuidados, né? Que é uma área rural, uma área de muito gado, agro também, nas plantações. Então a gente tem como conscientização cuidando, aprender a cuidar melhor do que a gente já tem, como as nascentes, as mangas que a gente cria, o gado, o capim, a gente aprende como cuidar e como preservar isso de uma forma sustentável. É uma grande oportunidade para participar desse projeto, porque ele ensina várias coisas para a gente, como a importância dos animais, da floresta, sobre o ambiente, que muitas pessoas não ligam para o meio ambiente, que ele acha que é uma coisa comum, tipo um objeto, mas não, ele é muito importante para a nossa saúde e para a nossa convivência. Eu sinto que se a gente aprender sobre a natureza, a gente aprende que a gente tem que cuidar dela, que a gente tem que proteger, porque se a gente não proteger dela, muitas coisas não podem mais existir. Muitas plantas, muitos animais podem parar de existir. No mundo em constante transformação em que vivemos, a preservação do meio ambiente nunca foi tão importante e a chave para um futuro sustentável está na educação ambiental. E aí, gostou dessa matéria? Quer ver ela na íntegra? É só você ir no nosso canal oficial Abrolhos Rural lá no YouTube e ela está completa lá para você. E agora é a hora do nosso quadro Agroanálise. Vamos ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do agronegócio? Põe na tela. Fala pessoal, tivemos uma última semana aí mais otimista, tá certo? Então o mercado deu uma ajudadinha nos últimos 15 dias. Não foi um movimento influenciado pelo consumo de carne, muito pelo contrário. O que a gente tem visto nas prateleiras, nas gôndolas do supermercado, são promoções que muitas vezes não casam entre si, ou seja, a gente vê uma fraldinha no mesmo preço quase de um músculo, né? Ou seja, há um descompasso entre o que é valor para carne de traseiro e carne de dianteiro, o que reflete a dificuldade de se escoar as carnes de traseiro no Brasil hoje. Então nós temos uma situação aí bastante peculiar, mas o que nós sentimos sim foi uma queda do nível de oferta, né? Isso se reflete nas escalas. Então, as escalas brasileiras que giravam em torno de 10 dias, caíram para 9, na semana retrasada caíram para 8, na semana passada fecharam em 8 e agora se mantiveram aí em 7,5 mais ou menos, ou seja, a oferta de animais ela tem se mostrado um pouquinho menos farta, tá certo? Isso tem muito a ver, ou pelo menos tem muita sinergia com o próprio mercado pecuário, né? Ou seja, nós temos agora o início da época de estiagem, o início do período seco, né? Aquela desova de animais de início de seca ficou para trás aparentemente, aconteceu aí entre o final de maio e o começo de junho, e agora a gente deu uma estabilizada no nível de oferta que favorece a recuperação dos preços. Lembrem-se sempre, por que isso acontece, né? Nós temos uma demanda que é menos elástica, ela pode ir bem no começo do mês, pode ir pior no final do mês, mas ela é muito menos elástica do que a oferta, tá certo? Por quê? Porque parar de comer ninguém para. Então, commodity agropecuária, commodity agrícola, né? Ela tem uma curva de demanda mais estreita, tá certo? Ela flexibiliza menos. Quando a gente fala de oferta, é uma curva que se flexibiliza mais. Ou seja, quando falta boi mesmo, né? E quando sobra, o contrário também é verdadeiro. Então, o que a gente pode dizer aí é que hoje nós temos uma situação de oferta que está começando a minguar, apesar de o consumo doméstico não estar legal, não estar caminhando muito bem. As exportações elas foram bem ao longo do mês de junho, mas a China tem pagado cada vez menos. Então, a demanda não está assim estrelando muito, né? Não está chamando muito atenção, mas de fato nós temos um pequeno descompasso pelo lado da oferta que faz com que pareça que nós estejamos entrando em período de entre safra, tá bom? Então definitivamente a gente tem um mercado um pouco mais firme, preços mais altos sendo praticados, escalas em queda. Outro ponto que eu acho que eu quero destacar para vocês é que uma escala em queda não significa necessariamente uma escala curta. Então, o que aperta o frigorífico a pagar valores de fato mais altos normalmente é uma oferta abaixo de 6 dias, 7 dias,
Hoje a gente ainda não tem isso condensado. E também tem que ter alguma margem no varejo, tá bom? Da venda do atacado para o varejo, para a gente conseguir consolidar esse movimento, para que ele seja duradouro também na ponta compradora. Abrolhos Rural, oferecimento. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Instituto Federal Baiano, Campus Teixeira de Freitas. Futura, reprodução animal. FAEB, Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia. Sebrae Bahia, Programa Arboretum de Conservação e Restauração da Diversidade Florestal. Tivemos uma semana com muitas pancadas de chuva. E agora vamos ver como fica a previsão para esta semana aqui na nossa região. Vamos lá? E vamos à previsão do tempo para o período de 2 a 9 de julho de 2023. Em Alcobaça, vamos ter uma semana de sol com muitas nuvens. Chove rápido durante o período. As temperaturas variam entre 18 e 27 graus. A umidade relativa do ar fica entre 79% e 87%. Ibirapuã, sol com algumas nuvens pelas manhãs. Não chove no decorrer da semana. As temperaturas variam entre 16 e 26 graus. A umidade relativa do ar vai oscilar entre 62% e 99%. Em Teixeira de Freitas, sol com aumento de nuvens durante a semana. Pancadas de chuva nas tardes e noites. As temperaturas vão variar entre 19 e 30 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 69% e 100%. E agora que estamos por dentro da previsão do tempo, nada melhor do que aproveitar e conhecer os eventos que teremos aí na nossa agenda aí do mundo do agronegócio. Agenda de eventos. Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha, 7 e 8 de julho, Foz do Iguaçu, Paraná. E agora é o momento de você ficar por dentro da cotação dos preços aqui dos produtos agropecuários. Põe na tela. Cotação. A arroba do boi gordo está sendo vendida a R$ 197,00 à vista, preço em queda de acordo com a Scott Consultoria. A saca de 60 quilos do café robusta está sendo cotada a R$ 856,84, de acordo com a CPEA Exalc. O litro do leite na Bahia custa R$ 2,43, preços ao produtor, de acordo com a CPEA Exalc. Chegou ao final mais uma edição do nosso Abrolhos Rural. Mas antes da gente ir, gostaria de convidar você a estar comigo no próximo domingo a partir das 8 horas da manhã, sabendo tudo o que acontece no mundo do agronegócio. Tenham todos uma boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Abrolhos Rural. Oferecimento. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Instituto Federal Baiano, Campus Teixeira de Freitas. Futura, reprodução animal. FAEB, Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia. Sebrae Bahia, Programa Arboretum de Conservação e Restauração da Diversidade Florestal.